nossa aula número 6. A nossa aula número 6, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos começar aqui falando sobre ferramentas de apresentação multimeios para o sistema operacional Windows. O que é essa ferramenta, professora? Essa ferramenta que vamos abordar hoje, ela é para fazer apresentações de texto. Assim como vocês recebem aí todo o conteúdo de vocês impresso, assim como vocês veem, né, na lousa, que a apresentação. Nós vamos trabalhar hoje com o PowerPoint. Então, assim, não sei se vocês já tiveram, né, algum contato com ele, mas hoje vocês vão começar a ver de uma maneira diferente, da maneira como nós elaboramos a aula de vocês, ok? Os objetivos da nossa aula é aprender sobre os 4 aspectos importantes da composição artística visual, conhecer o elemento dominante, a proporção entre diferentes elementos da composição, a utilização das cores e composição harmônica entre os elementos. Utilizar o PowerPoint para a elaboração de slides artísticos e apresentações. Mesmo que vocês não tenham aí em mãos uma impressão colorida, vocês podem olhar o caderno de vocês, que lá onde tem todo o conteúdo, a maioria das imagens estão encontradas lá. Então, assim, vocês podem estar com o caderno em mão para ver a impressão colorida. Um comentário, professora? Isso mesmo. E essa ferramenta, o PowerPoint, é a ferramenta que os nossos professores aqui, nós professores, montamos as nossas aulas. Então, você como técnico em multimeios, por exemplo, pode auxiliar os alunos na sua escola na preparação, por exemplo, de um trabalho. O professor solicita lá um trabalho e o aluno vai fazer uma apresentação e, às vezes, o aluno ele se sente inseguro, né? Nossos alunos, eles são super avançados, eles sabem tudo, mas nem sempre. Às vezes ele sabe utilizar o PowerPoint, mas não sabe utilizar alguns recursos que são ótimos, né, para enriquecer uma apresentação, né? A inserção de vídeos, de hiperlinks, de músicas, né? Um som que toque ao final, né? De acordo com o tempo da apresentação, ou inclusive, né, o slide que, né, passa automaticamente. Uma apresentação, no caso ele falou de trabalhos, né, de slides, ou apresentações artísticas, né, professora? Artísticas por quê? Porque pode deixar um slide, uma apresentação automática na hora do intervalo, né, para os alunos, que você pode até montar grupos diferentes, cada grupo vai montar um tipo de vídeo para passar no intervalo, né, cada dia vai ser um responsável durante a semana, e você como técnico, né, pode estar à frente dessa organização, coordenando aí os trabalhos dos alunos. E assim, tirando os slides artísticos mesmo, que você tem essa liberdade de expressão, os de apresentação, existem alguns recursos que você não utiliza, não é porque você não sabe, né, o aluno não sabe ou o professor não sabe, mas é porque eles não são para aquele tipo de apresentação. Outra coisa que nós vamos ver é a questão da cor. A cor no slide faz muita diferença, assim como a cor de uma imagem. Então, assim, nós vamos ver todos esses passos e vamos ver o passo a passo de como fazer uma apresentação, para vocês praticarem. Outra coisa que eu quero lembrar vocês é que nós, na apostila de vocês, está apresentando o slide da Microsoft 2003, versão 2003. E o que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouco, após a gente ver nossa parte teórica, quando colocar um pouquinho mais na prática, vai ser o 2010. Porém, na hora que eu for passar para a prática, eu vou explicar para vocês a diferença de um para o outro, para vocês verem que são, assim, pequenas diferenças, pouquíssimas. Mas só para vocês estarem atentos a isso, para depois não falar assim, a professora explicou um slide, um PowerPoint, que não era a mesma versão que nós estamos estudando. Não é, não se preocupe. Por quê? Porque o que muda de um para outro é pouquinha coisa, e aí eu vou mostrando para vocês nos detalhes, ok? Também, nesta unidade, que a gente está iniciando uma nova unidade, ela é dividida em duas, que é a unidade 4. Uma é PowerPoint
E a próxima, que é da nossa próxima aula, é o Paint. Então aqui, ele já fala, ó, nesta unidade, você poderá trabalhar com Microsoft, PowerPoint e o Paint para Windows. Só que essa daqui é só na nossa próxima aula, tá? Os programas para Linux com funcionalidades semelhantes àquelas do PowerPoint e do Paint são Impress e GIMP. São 2 programas para Linux. Mas por que ele está falando de Linux? Eu sempre comento com vocês que geralmente em órgão público o sistema operacional ele é o Linux, né? Por quê? Porque ele é um sistema de código de fonte aberto, ele é gratuito, então não gera recursos. Então assim, só que o que nós estamos trabalhando é um Windows. Porém, vocês também vão ver um pouquinho sobre as 2 ferramentas do Linux, caso vocês já tiverem contato com alguma, ou até mesmo um aluno que dê preferência para o Linux, porque existe sim muitas pessoas que preferem, entendeu? É uma ferramenta um pouquinho mais complicada, porém ela também traz bastante recursos interessantes. Então a maioria das pessoas também gostam dela, entenderam? Professora? E se você observar aí a questão 4, né, professora? A questão 4 pede a questão das experiências, né? Quando vocês forem responder, podem responder aí a experiência também, se vocês tiveram, com o Implex, né? Que é o do Linux. Então, não tem problema. Até porque se você aprendeu a trabalhar com o 2003, né? Que é o que está na apostila, se você aprendeu a trabalhar com o PowerPoint ou com o do Linux, que é o Impress, quando você se deparar aí com um outro programa que é semelhante, que é equiparado, né? Mesmo com as suas divergências, com as suas diferenças, você vai conseguir encontrar aí os recursos, né, semelhantes. E assim, aqui nós estamos apresentando para vocês uma ferramenta de apresentação, né, para você elaborar apresentações de texto ou, né, qualquer apresentação de trabalho. Porém, além da Microsoft, né, PowerPoint, também temos o Impress e também temos outras ferramentas disponíveis no mercado. Então assim, professora, nunca trabalhei com nenhuma dessas 2, mas eu trabalho com outra. Posso comentar sobre ela? Pode sim. Não só pode como deve, porque daí vocês vão mostrar que existem outras possibilidades, ok? Então, olha, são 4 fatores que orientam uma apresentação adequada quanto à legibilidade e à composição artística. Esses fatores nós chamamos de 1. Elemento dominante. 2. Proporção entre os diferentes elementos da composição. E 3. Utilização das cores. 4. Composição harmônica entre os elementos. Esses fatores, eles são importantíssimos. Por quê? Porque assim, você vai verificar a fonte, né, que é a letra, o tamanho dessa fonte, a cor que vai ser essa fonte. Então, tudo isso nós vamos estar verificando no decorrer dessa aula, para vocês não errarem. Um exemplo que eu sempre dou aos alunos: se eu vou colocar um fundo do slide escuro, lógico que eu tenho que colocar a letra clara. Então assim, só que tem pessoas que não têm essa noção. A pessoa coloca lá um fundo azul escuro e coloca uma letra vermelha e acha que isso vai ter um destaque. Não vai. Às vezes você coloca uma imagem em um fundo que ela também pode atrapalhar essa imagem. Então tudo isso nós vamos verificar, porque isso é importante. Isso daí é a base de uma apresentação. Outra coisa que eu sempre gosto de falar é a questão do texto no slide. Sempre colocar em tópicos. Professora, mas os slides da senhora não tem tópicos. Aí os slides são destinados a um público diferente. Por quê? Porque vocês precisam deles para ler, para estudar, né, para estar acompanhando a aula. Mas se eu for fazer uma apresentação onde a pessoa não tem a necessidade de estar acompanhando aquele conteúdo passo a passo, eu vou fazer o quê? Eu coloco pouco texto no meu slide. Porque isso daí vai fazer com que a pessoa preste atenção na apresentação.
Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês na questão de slides é o seguinte: quando tem uma pessoa explicando, você, não no caso de vocês, vocês estão aí estudando, mas assim, uma apresentação dentro da sala de aula onde o aluno está explicando para o professor ou para a turma não vai ler o que está escrito lá, ela vai prestar atenção no que o aluno está falando. Então isso aí também é uma coisa muito importante para estar frisando. Isso mesmo, e sempre prestar atenção na questão do elemento ali, o primeiro tópico, que é o elemento dominante. O que é mais importante, né? A figura ou o texto? O título é mais importante? Sim, porque que o título tem que estar em destaque, né? Em relação ao texto. Às vezes a pessoa coloca, inclusive, o título com uma letra menor, né? E o texto com letra maior. Ou o próprio automático, o PowerPoint, ele já tem a diferença no tamanho. Quando você escreve, já é diferente. Mas tem gente que ainda tem o trabalho de mudar, né, e colocar o título menor. Ou às vezes o texto é mais importante que a imagem toma conta da tela de slide todinha. E vocês não vão fazer isso porque vocês vão aprender aqui com a professora, né, como respeitar aí esses 4 tópicos importantes, que é a base para uma boa apresentação de slide, seja ela artística ou aí no trabalho ou uma apresentação, né, na educação, se você está fazendo algum curso. E a questão também do texto, né, na quantidade. Se você não vai usar em tópicos, vai usar o texto mesmo, tudo bem, porque tem aquela pessoa lá que está te assistindo que aprende através da leitura, né? E aí você não encher muito o slide, né? Não colocar ali como se fosse um texto inteiro preenchendo todo o slide, que é muito cansativo também. Ok, vamos continuar. Agora nós vamos ver cada um desses elementos. O elemento dominante ajuda a estabelecer a composição dos elementos visuais. Dá-se no contexto da unidade visual de todos os objetos da apresentação e refere-se a eles texto, fotos, desenhos, estando relacionado e integrado à composição audiovisual. Então, aqui na imagem mostra esse elemento. Pode verificar que o elemento dominante aqui é a nossa imagem. Ela está em destaque. Mas eu não sei se vocês conseguem observar aí. Mas aí já tem outra situação dentro dessa imagem, que é o quê? Ela está passando muita informação, tanto cores, informação da letra, só que se vocês observarem, se vocês não conseguirem enxergar direito no slide, na apostila de vocês também tem essa imagem, ela está com fundo escuro e com a letra também um pouco escura, então assim, isso também já atrapalha um pouco, né, a nossa visão. Mas aí o destaque dessa imagem mesmo é o elemento dominante, que é a imagem. Mas como o autor está dizendo, não é apenas a imagem. Eu posso ter, né, um elemento dominante que seja o texto, mas aqui ele quis enfatizar a imagem. Um comentário, professora? Se vocês observarem que nas nossas aulas mesmo, a professora sempre procura utilizar ali um tipo de caneta diferente, porque o fundo é verde, né? Aí a letra está toda preta. Então, se ela utilizasse ali a caneta para riscar verde, já não teria o destaque, que é a intenção dela é destacar o texto para que vocês atentem para o que está sendo lido, né? O que está escrito. Então, ela já usa uma caneta diferente. Isso vale também no slide. Então, se você tem lá um fundo azul, você vai procurar a melhor cor de letra para destacar. Lembrando que para quem tem problema de vista, o vermelho já é um problema natural, né? Então, mesmo que o vermelho para a escrita seja destaque, né, já não é indicado para a questão de quem tem problema de miopia, quem tem algum problema que o vermelho ele já não enxerga a uma distância. Então, já não é indicado em nenhum momento para o texto, a não ser que seja uma ou outra palavra para destaque. Isso mesmo. Aqui no próximo, a proporção entre os diferentes elementos da composição. Então, o autor fala, na proporção, comparamos a distribuição dos objetos na composição de apresentação. O tamanho das fotos, dos gráficos e dos outros elementos visuais devem ser equilibrados entre eles. E aqui mais uma imagem, né? A proporção. Podem verificar que o UMB, né, está
maior até que o título, maior até que o próprio desenho da imagem. Então, assim, essa proporção ela deve ser também combinada para não ocorrer esse problema, né? Que você vê e está tudo grande demais, ou tudo pequeno demais, ou desproporcional mesmo. Então, assim, isso é algo também que deve ser bem visto. Outra situação é se você, se você for colocar uma imagem no texto, colocar a imagem adequada ao texto. Não adianta eu colocar uma imagem bem pequenininha, onde ninguém vai ver nada, não vai estar uma imagem, né, clara. Né, professora? Então, poderíamos dizer na imagem, está desproporcional. Foi proposital, né? Quero chamar a atenção para o nome da universidade, então eu quero, vai ser maior. É o mais importante, independente de estar acima, né, na tela ou abaixo. Eu quero chamar a atenção para essa palavra, então eu vou destacá-la numa cor diferente, eu vou colocá-la em caixa alta ou eu vou sombreá-la. Então, você tem que pensar no objetivo final. Se você quer chamar a atenção para a imagem, para o texto, para alguma palavra específica, você vai ter como trabalhar a questão do tamanho, da forma, né, do tipo de letra utilizado. E a próxima é o quê? A utilização das cores. Refere-se à seleção de cores e tonalidades que podem ser incluídas e as várias combinações destas em suas apresentações. As cores podem contrastar para chamar a atenção de uma parte da apresentação. A seleção das cores é um dos elementos visuais percebido primeiramente pelos olhos do espectador. E aqui está essa imagem, que vocês podem ver que tem um fundo mais escuro, uma cor mais terrosa, né? E até o que está escrito na imagem, ela acaba ficando mesclada com o fundo. Então aí ele quis chamar atenção, né, para alguns tópicos dessa imagem, que seria, né, as setas que estão mais claras. Então, assim, a imagem, o problema da cor no contexto não é assim, por ter muita cor, por estar apagado, ou por ter, né, algum problema assim que o conteúdo esteja com a mesma cor. É você destacar aquele contexto que você quer mostrar, quer explicar, né? A mesma coisa, se eu tenho uma palavra no meio do meu texto, eu quero dar um destaque nela, eu posso colocá-la de outra cor. Claro que eu posso. Por quê? Porque eu quero destacar aquela palavra, né? Eu quero colocar ela negrita, né? Preta, escura, redondinha, mais grossa. Então, assim, isso fica a critério de vocês. Só tem que tomar cuidado com o quê? Que não se misture essas cores e vira, assim, um bolo de informações sem nenhum, um exemplo, sem nenhum objetivo final. A palavra de ordem, quando você vai trabalhar com as cores ou até com o tamanho e a localização do texto ou da imagem no slide, na tela, é você ter o equilíbrio, né? Então, se eu quero dar destaque para uma frase ou uma palavra e eu começo a destacar várias, então você perdeu o seu propósito, o seu objetivo de dar destaque a um, porque tem muitos destaques, há um exagero, então tira a atenção do público. Se você usa muitas imagens ou imagens que se movimentam, chamativas, você pode fazer com que o seu público fique ali analisando aquelas imagens ou tentando entender o motivo delas estarem ali e não preste atenção também no conteúdo principal que você está falando. Então, há muitos recursos, o PowerPoint oferece, com certeza, e vai depender de quem está trabalhando com ele, a questão do equilíbrio, né? De saber quando utilizar a imagem, a quantidade de imagens certas. Você coloca aí já um monte de imagem numa tela, né? O seu público vai ficar ali pensando o que significa isso, né? E às vezes acha engraçado ou não entende e tira totalmente a atenção. E lembrar que, assim, que nem a professora falou, qual é seu objetivo, né? Para que você está fazendo aquela apresentação? Se for uma apresentação, tem vários tipos de apresentações. A artística mesmo te dá liberdade para você trabalhar, né, com várias transições que nós vamos ver daqui a pouquinho, vários recursos do PowerPoint. Agora, se formos falar de uma apresentação para o seu local de trabalho, para o seu chefe, um exemplo, o diretor da escola quer que você apresente
os últimos projetos envolvidos no colégio. Então, assim, faça algo mais sério, né? Algo sem muitos recursos e, assim, mais claro possível. Claro que eu estou falando não é de questão de ser claro, né? Cor clara. Mas, assim, claro de você ser o mais básico possível, porque daí isso vai servir o quê? Vai remeter que você é uma pessoa, né? Séria, que mostrou algo sério, está num trabalho sério. Agora, se você vai fazer uma festinha de aniversário, quer fazer uma homenagem ao aniversariante, você pode muito bem usar uma apresentação, ou até a proposta da professora, colocar os alunos para montar e aí apresentar na hora do intervalo, que ela ficar naquele recurso, né, coloca o slide para ficar rodando e os outros alunos vendo. Aí sim, poderia ser algo mais despojado, né, mais, né, por enquanto, nós vamos falar de apresentações mais sérias, mais voltadas para o ambiente escolar, aluno para professor e vocês como técnico em multimeios para a diretoria ou qualquer outro, né, recurso. E a nossa última é o quê? A composição harmônica entre os elementos, que refere-se ao arranjo dos objetos em relação ao seu peso visual na composição da página. Para alcançar harmonia visual, você terá que procurar arranjar as partes constitutivas da apresentação de forma tal que uma não esteja em contraste com a outra. Olha aqui. E aqui nós temos essa imagem que vocês podem estar observando aí. Ela está representando o quê? As cores mesmo da imagem, uma está, né, contrastando com a outra, são todas claras. Então, assim, às vezes você coloca algo que isso atrapalha até a visualização. Você tem muita... Parece simples, mas que nem essa imagem, é uma imagem simples, porém, você tem tanta informação nela que você chega a ficar confuso, entendeu? Então, tem que verificar esses elementos, verificar se isso é o que o teu contexto está solicitando, entendeu? Se é aquilo ali há necessidade de colocar, ou se eu poderia colocar algo mais claro, mais simples e ter o mesmo resultado, né, Isso mesmo, e aí a gente verifica ali a harmonia, né? A sequência que o texto com a imagem, o próximo texto já dá uma aumentada e o último texto que fecha, né, o tamanho da tela. Isso é muito importante, porque às vezes tu coloca um texto grande, outro no meio pequeno, já coloca o outro no outro canto da tela e o público fica ali perdido. É uma tela, ele está vendo ela inteira, só que a atenção dele fica pulando de um lado para o outro. Então, se você coloca numa sequência correta, fica melhor, você segura mais a atenção e fica direcionado, ele não fica saltando. Às vezes a gente fala, é uma tela inteira, ele está vendo ela inteira, mas a atenção, o foco, ele muda. Isso mesmo. E aí vocês tiram por vocês mesmo. Quando tem muito conteúdo, vocês ficam assim, né, olhando, vendo, tentando compreender. Então, isso daí a gente tem que levar para nossas apresentações também, ok? E aí, para a gente concluir, antes de ir para a nossa prática, Microsoft Office PowerPoint, que é um programa para a apresentação de quadros, slides, só para vocês formularem melhor a ideia do PowerPoint, que pode conter simultaneamente imagens, animações e texto. Ele funciona com o sistema operacional Windows. Então, assim, isso daqui foi o que nós falamos no início para vocês, né? O que é o PowerPoint, e só para vocês formularem essa ideia. Eu vou fazer agora uma apresentação para vocês aqui de como fazer um passo a passo do PowerPoint, né? Uma apresentação. Tem no caderno de vocês, né? Na apostila de vocês tem esse passo a passo. Nos slides também tem, vocês podem estar acompanhando aí pelos slides. E eu vou mostrar aqui. Lembrando que o que nós vamos utilizar aqui é o 2010, a versão 2010. Na apostila de vocês está o 2003. Então, assim, vamos utilizar ele, mas ele não muda quase nada. Então, eu vou mostrando, vou comentando, vocês vão acompanhando, tanto pela aula, quanto pela apostila e os slides de vocês. Qualquer dúvida, dá um gritinho aí que a professora Dinalva para aqui, tá bom? Então, aqui, ó, conhecendo o programa. Então, eu já vou mostrar para vocês
como você vai conhecer esse programa? A primeira proposta é o quê? Você está no Windows, né? Que o PowerPoint ele é do Windows. E aí você vem aqui, ó, em todos os programas, procura a pastinha Microsoft Office. Quem tem o Office instalado no computador, com certeza vai ter essa pastinha aqui. E aí você procura Microsoft PowerPoint. Abrindo, você já vai ter a visão da tela de apresentação. E a primeira tela que vem aqui, o primeiro slide, é o slide de apresentação inicial. Mas vamos conhecer aqui em cima. Aqui nós temos a aba Arquivo, onde você vai ter várias funções, tipo salvar, salvar como, abrir, fechar. Essa que é um novo, quando você quiser abrir outra apresentação, que significa o quê? Quando eu fiz essa apresentação, agora eu quero iniciar uma nova apresentação, um novo slide. Então eu clico aqui, tá? Temos a página inicial, que aqui, quando eu quiser acrescentar um slide, eu clico em novo, ó, e ele já acrescenta o segundo slide. Vocês estão conseguindo acompanhar. Aqui eu tenho o layout dos meus slides, como ele vai ser, título e conteúdo, cabeçalho da sessão, duas partes do conteúdo. Então, às vezes você vê um slide que está dividido em duas partes, você já verifica por aqui. Ainda nessa página inicial aqui, eu sempre gosto de falar para vocês sobre esses nomes aqui embaixo. Um exemplo é esses nomes aqui, ó. Área de transferências, slides, fonte. Pode verificar que nós estamos aqui, página inicial. Então aqui você tem todas as transições, que eu posso falar, todas as ferramentas, né, disponíveis. Agora nós vamos conhecer a aba Inserir. A aba Inserir é onde nós vamos trabalhar, podemos trabalhar imagens, clip art, podemos trabalhar o design, os gráficos, eu quero inserir gráficos no meu slide. Após ela tem a aba Design. Essa aba Design é essa aba que a gente está falando, sempre que você tem que verificar que, caso você queira colocar um fundo escuro, não colocar letra clara, aqui já tem um padrão. Então, você utilizando esse padrão, você já não vai errar, entenderam? Transições, que é onde você pode fazer com que, como o slide vai passar de um para o outro. Animações, apresentações de slides, como você vai colocar ele para apresentar, revisão, exibição e suplementos. Mas qual vamos utilizar, professora? A primeira coisa que nós vamos utilizar é o quê? Aqui na nossa página inicial, nós vamos utilizar o novo, né? Que aqui eu tenho uma apresentação, verificando aqui a questão do título, ó. Vou colocar aqui aula. E aqui colocar, aqui você pode colocar um subtítulo. Fiz isso, pode verificar, ó, já está escrito aqui. Eu posso inserir um novo slide, onde eu coloco o título do meu slide, né? Aula PowerPoint. E aqui eu escrevo o meu conteúdo. Podem verificar que, assim como vai apresentar na apostila de vocês, vocês podem estar fazendo vários slides assim, ó. A gente está no primeiro, no segundo. Aí no terceiro slide eu posso acrescentar mais um conteúdo e assim montar minha apresentação. O que vocês precisam saber aqui é que vocês podem escolher uma cor de fundo para esse slide. Como você pode fazer isso? Você vem aqui, ó, Design. Procura um design aqui de cores, ó, onde você pode selecionar uma cor, ou você pode vir aqui e você pegar uma cor dessas. Seleciona uma. Aí você pode vendo qual é a escala que você quer utilizar, qual a escala de cor, ou criar uma nova cor de tema, entendeu? Tudo isso no design. Ah, professora, mas eu não quero nenhum desse.
como eu posso fazer outro? Você pode colocar sem fundo, que nem nós utilizamos aqui. Vocês pegam o fundo verde, geralmente, né? Mas quando nós enviamos a aula aqui, a gente envia sem essa corzinha de fundo, sem esse layout, sem esse design. Na apostila de vocês, está falando o quê? Para você criar um novo documento, né? Que nem nós fizemos aqui. Após criar esse novo documento, você pode escolher uma cor de fundo, que nem nós fizemos aqui. Nessa cor de fundo, né, após ele falar isso, ele ensina como você procurar também. Ele mostra para você como colocar esses textos, né, como colocar. Verifiquem que os slides, ele é feito de tópicos. Cada tópico que você digitar, ó, ele já vai marcar aqui. Entenderam? Então, assim, toda vez que eu for acrescentar um tópico, professor, eu quero mais um slide. Aí eu venho e adiciono mais um slide. Outra maneira é você adicionar clip art. Clip art é uma ferramenta de adicionar imagem, tipo estudante. Eu vou colocar aqui, ó. Eu venho aqui inserir clip art, venho e digito aqui, ó, procurar por estudante e clico em ir. Ele vai procurar fazer uma pesquisa e assim, quando ele terminar a pesquisa, ele vai me dar várias imagens e eu posso inserir essa imagem aqui no meu texto. Viu como é facinho? Não tem erro. Adicionei a imagem, passo para o próximo slide e assim sucessivamente. Quando você for inserir mais um slide, que nem está passando passo a passo aí na sua apostila, você vai acrescentar. Como eu excluo imagem? Clico como eu excluo um slide? Clico nele e com o botão direito do mouse e clico em excluir. Excluir o slide. Ok? E se eu quiser adicionar, professora, outra informação, tipo uma imagem do meu computador mesmo. Eu venho aqui e clico em imagem, procuro no meu computador onde está essa imagem. Um exemplo, venho aqui em área de trabalho ou imagens e procuro a imagem que eu quero adicionar. Ok? Terminei de fazer minha apresentação, tá tudo prontinho, ó, aula, escolhi uma cor de fundo, né? Eu escolhi um design, vou até mudar meu design aqui, gostei desse azulzinho. Eu vou salvar como o meu slide. Eu clico aqui, ó, em arquivo, salvar como e salvo a minha apresentação. Após salvar minha apresentação, no lugar onde eu sei que vou encontrá-la, eu venho aqui embaixo, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma caixinha onde está escrito apresentação de slides. E aí eu tenho a minha apresentação pronta. Caso vocês não queiram, né, clicar aqui embaixo, vocês podem apertar F5 do seu computador e tem a apresentação. Lembrando, quando você for fazer uma apresentação, lembrar de colocar sempre o título maior, tá? E aí você pega, coloca o título maior e tenta colocar um padrão, né, nesse título. Só para a gente concluir, aqui, você sempre tem que trabalhar com títulos no tamanho, tipo, título de conteúdo, tamanho 30, 32. E o conteúdo em si, 24, 26. Caso você tenha pouco texto, você pode aumentar mais o seu título e colocar seu texto um pouquinho maior. Nunca se esqueçam, é muito importante que vocês tenham o controle entre o título e o conteúdo, para que não fica algo assim sem harmonia. O PowerPoint, vocês têm o passo a passo tanto nos slides quanto na apostila de vocês para elaborar um trabalho. Então, assim, vocês podem estar fazendo isso praticando. Nossa aula não dá para passar todo o passo a passo, mas no conteúdo de vocês tem o passo a passo. E eu também coloquei o passo a passo no slide que vocês receberam, né? No conteúdo. Lembrando que até o conteúdo que vocês recebem é feito no PowerPoint. Então, assim, é uma ferramenta que todo mundo utiliza. Professora, você está tão quietinha?
É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa, né? E aí a professora passou ali, né, a questão da página inicial, que é o primeiro item quando você vai trabalhar o PowerPoint. E aí ali na página inicial já aparece também o tipo de letra, né, professora, para utilizar. Isso é bom chamar a atenção porque às vezes você observa uma apresentação e a pessoa começa ali com Arial, já passa por Times e já pega outros tipos ali que a gente nem lembra, que não são muito utilizados. Então é bom você se atentar para o tipo de letra, né, porque às vezes você copia uma citação de algum lugar, ela está com um tipo de letra diferente, dependendo da forma como você cola, ela já não entra ali na formatação padrão do PowerPoint. E a questão do tamanho. Às vezes você utiliza o texto, no slide 3, por exemplo, você coloca ali 27. E no outro você já coloca 40, fica bastante desproporcional. Isso já atrapalha a questão da harmonia, a não ser que você tenha um objetivo nisso e você vai trabalhar, porque aí a gente também consegue, o público ele consegue saber se é proposital ou se foi por não prestar atenção mesmo, porque às vezes você coloca um com o tamanho, o outro no outro, bagunça tudo, ele já vai entender que não é proposital. Porque se é proposital, você vai utilizar todos no mesmo tamanho, um ou outro, lembrando sempre da questão da palavra equilíbrio, você vai utilizar com uma forma diferente exatamente para chamar a atenção. Então, se você mistura muito ou esquece um ali no meio e não tem essa relevância para estar diferente, o seu público, os seus alunos, ou se você vai fazer uma apresentação de alguma palestra, alguma coisa, ele vai perceber sim. Atentando para a questão da fonte, né, do conteúdo, isso é importantíssimo, até porque as normas da BNT, elas batem muito nessa tecla, né, de você não bagunçar, né, colocar uma fonte ou outra. Se vocês não perceberam onde estava, eu marquei aqui, ó. Então, vocês podem verificar que a fonte, ela fica nessa caixinha, bem aqui na página inicial, e ao lado fica o tamanho da fonte. Então, assim, sempre procura aqui a fonte, ele já vem com o padrão, calibre, o PowerPoint. Então, assim, se você quiser trabalhar só naquela fonte, trabalhe só nela, do começo ao fim, se atentando apenas para o tamanho. O tamanho é muito importante. E quando colocar imagens, se você ver que a imagem não vai ficar adequada junto ao conteúdo, né, ao texto, você pode colocar a imagem numa folha separada de slide. Colocar na outra folha a imagem. Lembrando sempre referenciar a imagem, né, professora? Isso mesmo. Porque, assim, são detalhes que vocês têm que estar. Um exemplo disso tudo vocês podem ver no conteúdo diário de vocês. Ok? Professora, algum comentário ainda? Isso aí. E quando a gente trabalha ali com os slides, se você observar, tem também um monte de animações, né? A forma como, quando você passa o slide, a forma como o slide vai entrar, né? Às vezes as pessoas exageram, né? E colocam cada um de um jeito que a gente fica assim, pensando que saiu tipo janela, entrou pelo lado, saiu pelo outro. E se você for fazer uma apresentação formal, como a professora falou, não dá para abusar, né? O mais adequado é você ser simples, né? E não inventar muito. Quando você vai fazer uma apresentação aí para os adolescentes da escola, aí você já pode, né, esquecer aí o equilíbrio e exagerar em tudo, que eles são muito rápidos, né? Isso mesmo. E assim, às vezes o simples, ele sai, né, com uma tamanha perfeição que não é acreditável. Mas assim, quando você se fala em questão para apresentações divertidas, você pode abusar, abuse mesmo, procure. E um conselho que eu sempre deixo claro: a ferramenta não morde, vocês podem estar mexendo, se errar, não tem problema, ok? E agora vocês vão para a atividade. Espero as participações de vocês e até daqui a pouquinho. Voltamos. Eu espero que vocês tenham compreendido bastante o nosso PowerPoint, né?
Eu sei que a aula foi muito rápida, assim, passou, né, professora, voando. Mas, assim, como eu falei, acompanhe na apostila e no conteúdo, né, que vocês têm em mãos aí, o impresso, que vocês vão conseguir trabalhar no PowerPoint belezinha. E aí, professora, muitas participações agora ou ainda estão de greve? Tivemos as participações, sim, todas as respostas, né, dos nossos cursistas lá de Guajará-Mirim e de Espigão do Oeste, né, mas não recebemos aí participação dos outros polos. Então, vocês aí cursistas de Alta Floresta, Ouro Preto, e eu não vou me recordar aqui de todos os polos, né, que tem o nosso curso, né, de multimeios. Por favor, envie suas respostas, que a gente vai comentar, sim, em especial aí a resposta da questão número 4, que é uma resposta dissertativa, que é a experiência de vocês, a participação de vocês, a experiência que vocês já tiveram trabalhando com o programa que nós trabalhamos hoje aqui na aula, para que nós possamos discutir aqui e falarmos ao vivo as experiências de vocês, suas participações, opiniões e tudo. Lembrando que a número 4... nós trabalhamos aqui com o PowerPoint, né? Mas como a professora falou, vocês podem ter trabalhado com Linux ou podem trabalhar em outra ferramenta que também faça apresentações. Então, assim, vocês podem estar enviando. Eu não comentei no meio da aula, mas assim, o PowerPoint ele é uma ferramenta nova, né? Assim, ela não é uma ferramenta antiga. Só que antigamente, lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, para fazer uma apresentação na empresa, eles usavam folhas normais. Eles pegavam assim uma folha, né, que nem essa daqui, escreviam o que tinha que apresentar e tinha um projetor, né, que refletia lá na parede, e eles iam colocando essa folha numa parte espelhada desse projetor, e aí ele pegava e refletia ela. Por isso que muitas pessoas falam que o PowerPoint são lâminas, né? Porque era como se fossem lâminas. Eu colocava uma folha, aí retirava essa folha, aí colocava outra. Olha o trabalhão que dava, né? Hoje não, hoje nós temos essa ferramenta, não só essa como outras, que nos possibilita fazer uma apresentação, né, seguida, e aí não temos tanto trabalho. O único trabalho que temos é de ir passando os slides. A primeira questão, ela fala sobre o quê? Lá no comecinho que estudamos, né? Fala aqui, são 4 fatores que orientam uma apresentação adequada quanto à legibilidade e à composição artística. Esses fatores nós chamamos de... Eu vou ler, depois a professora de novo vai colocar as respostas. Questão, letra A. Proporção entre os diferentes elementos da composição, elemento dominante, composição harmônica entre os elementos e utilização das cores. B. Proporção entre os diferentes elementos da composição, elemento dominante, composição harmônica entre os elementos e utilização das imagens. C. Proporção, elemento dominante, composição harmônica entre os elementos e utilização das cores. E a letra D. Proporção entre os diferentes elementos da composição, elemento não dominante, composição harmônica entre os elementos e utilização das novas cores. E aí? Qual foi a resposta correta? Lembrando que esses elementos são o quê? Que devem ser seguidos para que vocês façam uma boa apresentação. Nós temos que verificar o quê? A proporção dos elementos, né? O elemento dominante, a utilização das cores. E aí, que letra que vocês chegaram à conclusão que está correta? Professora? Recebemos, além das participações aqui de Guajará-Mirim e dos cursistas lá de Espigão do Oeste, a participação dos cursistas de Extrema, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Todos responderam corretamente e lá de Guajará-Mirim o tutor mandou aqui que foram também aí as alunas Silmara e Arleia que responderam aí a questão 1.
todos colocaram aí a alternativa A, professora. Isso mesmo. A opção correta é A. Proporção entre os diferentes elementos da composição, elemento dominante, composição harmônica entre os elementos e utilização das cores. São os 4 fatores que devem ser seguidos para que vocês possam fazer uma excelente apresentação de slides. Corrigindo aqui ainda, professora, os alunos também lá de Cerejeiras também enviaram as respostas aqui. Deixa eu só verificar. Responderam também os alunos, só que eles já responderam aí a questão, outra questão, né? A questão do número 3. E aí a gente fala mais adiante, mas só para lembrar que os alunos de Cerejeiras também enviaram aí as participações. A gente já, no momento da questão, a gente já vai corrigir. Tô gostando de ver, hein? Melhorou. Melhorou bastante aí, considerando a participação de vocês na nossa teleaula de número 5, né? Então, muito obrigada porque vocês estão participando e deixando a nossa aula muito melhor. Isso mesmo. E a questão número 2, ela fala o quê? O Microsoft Office PowerPoint é um programa para A. Apresentação de imagens. B. Apresentação de vídeos e sons. C. Apresentação de quadros, slides. E D. Da utilização das cores do Windows. Isso estava fácil, né? Então, assim, lembrando que o PowerPoint, ele é uma ferramenta de apresentação. Aí, apresentação de quê, né? Porque isso daí é fácil, né? Tem vários tipos de apresentações. E aí, com ele, você pode fazer vários slides. Então, pela lógica, professora, quem respondeu correto? Olha, além da questão número 1, que Cerejeiras também mandou a resposta, ficou escondidinha que eu não tinha visto, responderam corretamente a questão A. Cerejeiras, Guajará-Mirim, os alunos lá de Espigão do Oeste responderam aí a questão número 2, letra C, professora. Letra C, vamos ver? Apresentação de quadros, slides. Corretamente. Lá de Cerejeiras, professora, foram os alunos Sandra, Rob e o Edelson, que mandaram aí a questão 2, letra C, corretamente, viu? Parabéns, meninos. Continuem assim. Não, mesmo quem não conseguiu responder a questão correta, envia, não se sintam tímidos, porque nós gostamos de receber as questões de vocês, as respostas, para ver o que nós estamos passando. Isso daí é uma avaliação que fazemos, uma autoavaliação da nossa parte. Por quê? Eu estou passando o conteúdo para vocês, a minha intenção é o quê? Receber a resposta de vocês e ver se vocês estão compreendendo esse conteúdo. Fico muito feliz por todos os polos que estão participando. É muito bom ver a participação de vocês. Eu sei que existe uma série de fatores que estão aí também ajudando, né, nessa correria de hoje com vocês. Porém, dá uma enorme satisfação, né, professora, Isso. receber o que vocês aprenderam. Deixa eu só falar outros nomes aqui, professora. Sim, lá de Espigão do Oeste, responderam aí a questão 1 e a 2. As alunas aí, Raquel e Jaime, responderam aí a questão 1 e 2 também lá de Espigão. Ok, parabéns, Raquel e Jaime. E a Senilda, hein? Ninguém fala dela. Pois é, a Senilda também enviou participação aqui na nossa teleaula de número 6, professora. Voltou a participar aqui, inclusive a Senilda tinha nos deixado na mão aí na teleaula de número 5. Estamos chateadas com a Senilda, tá? Só para deixar claro, mas tudo bem, tá? Vamos lá para a questão número 3. Toda apresentação no PowerPoint é normalmente composta por uma sucessão de slides, chamados também de quadros, que remetem aos antigos. E aí? Era para completar aqui, né? A. Caixa de redimensionamento. B. Design. C. Editor de textos. E D. Projetores de dispositivos. E aí, qual a resposta correta?
Alguém respondeu corretamente, professora? Responderam sim. Deixa eu só verificar aqui quais foram os cursistas e de quais polos. A questão 3, todos esses polos responderam, né? Cerejeiras, Guajará-Mirim, Espigão do Oeste, Extrema. E eu espero que eu não esqueça ninguém, senão eles vão brigar comigo aqui no chat. Eu lembro que houve uma promessa aí, né? Vocês lembram? Então, eu estou tentando cumprir aqui, falando o nome de todo mundo, mas em compensação à nossa última teleaula 5, que vocês não participaram, agora vocês participaram bastante e eu estou tentando cumprir a minha promessa. Se eu falhar, por favor, me perdoem, né, gente? Vamos lá. Lá de Guajará-Mirim, todos responderam aí para a questão número 3, letra D. Lá deixa eu só descer aqui um pouquinho, Espigão do Oeste, responderam aí para a questão 3, letra D, Raquel e Jaime. Lá, deixa eu ver de onde mais, Espigão do Oeste também, além da Raquel e Jaime. Me desculpe aí que eu não estou conseguindo identificar, né, se é cursista, se é um cursista ou uma cursista, me desculpe. Temos a Senilda. A Senilda respondeu aí a questão a número 1, 2 e 3 corretamente, né? Questão 3 aí, letra D, a questão 1A e a questão 2C. Correto, Senilda, muito obrigada aí por ter dado o ar da sua graça, né? Você tinha sumido na nossa aula de número 5. Eu entendo vocês, mas nós tínhamos um motivo justo, viu, gente? Deixa eu só verificar aqui, porque Extrema também está mandando as respostas. Questão 3, letra D. Mandou a resposta aqui, acredito que de todos os alunos. E estão todos corretos, todos. Parabéns a todos. Extrema, Guajará, Cerejeiras, Espigão. Eu esqueci o restante, mas os que eu não falei o nome, pode falar para a professora que me cobrar aqui. Parabéns a todos, está correto. Porque, olha, é composta por uma sucessão de slides chamados também de quadros, que se remetem aos antigos projetores de dispositivos, que era aquele projetor, né, que eu estava falando, mas também no começo eu também comentei sobre isso daí, que era o quê? Você colocava a folha, né, e ele ia projetando. Então, assim, aí surgiu a necessidade de fazer uma apresentação mesmo de slides, uma sequência, né, que não desse tanto trabalho. Assim como o PowerPoint, né, como todas as nossas, quando falamos de tecnologia, sempre estamos comentando que a tecnologia ela vai avançando e quando a gente pensa que está aprendendo uma coisa, já vem outra, né, e cobre aquela antiga, entre aspas, né. Eu estava comentando com a professora Dinalva até que nós achamos que o PowerPoint em si, ele é uma ferramenta ultrapassada, mas não é, porque assim, tem muitas funções nele, muitas mesmo, que não são aproveitadas. Então assim, e vem surgindo novas funções. E aí vem surgindo outros recursos parecidos com o PowerPoint, outras ferramentas, e por fim a gente vai achando que é ultrapassado, mas não é. Simplesmente por quê? Porque a tecnologia ela avança tão rápido que quando pensamos, quando conseguimos aprender uma ferramenta, já tem 2, 3 que já são mais novas no mercado, entenderam? Mas assim, é uma ferramenta muito boa, se você consegue aprender, eu sempre falo, se você consegue ter uma base em uma ferramenta, e essa ferramenta tem outras parecidas, você consegue também mexer em todas. Então assim, tentem criar uma base no PowerPoint e aí as que vão surgindo vocês vão tirando de letra, ok? Mais algum polo, professora? Por enquanto, a Alta Floresta também teve a participação aqui, mas eles estão com dificuldade lá específica, mas obrigada pelas tentativas aqui e por nos avisar, tá ok? Obrigada e parabéns aos alunos de Alta Floresta. E a nossa questão 4. Essa é tão esperada, né? É mesmo, porque nós vamos ver a opinião específica, né, dos alunos. Isso. Como estudamos, o Microsoft Office PowerPoint é um programa para a apresentação de slides que pode conter simultaneamente imagens, animações e textos. Ele funciona com o sistema operacional Windows. Você já teve alguma experiência com o Microsoft Office PowerPoint? Se a resposta for sim,
comente sobre sua experiência. Então, essa é a tão aguardada, né? Vale lembrar que tanto eu quanto a professora, né, nós temos essa experiência, né, diária, porque assim, sempre estamos mexendo no PowerPoint e mesmo para mim, que sou da área, olha que eu sou da área, né, eu ainda tenho recursos no PowerPoint que às vezes eu falo, nossa, eu nem lembrava que isso daqui existia, ou nossa, não tinha noção que isso daqui poderia alcançar tal coisa. Então assim, a informática é algo que nem o expert consegue, né, saber tudo, aprender tudo, conhecer tudo. Como eu falei, como está em constante evolução, às vezes a gente acha que está aprendendo alguma coisa, que está sabendo de alguma coisa e já existe 3, 4 coisas acima daquilo dali, né, professora? Exatamente. Então, assim, é ilusório você pensar assim, fulano tem curso de informática, ele é muito bom nisso. Não, às vezes fulano tem curso de informática, ele é bom em algo e que não tem nada a ver com o que você está pensando. Mas é igual advogado, né? Tipo, qualquer problema que tem, já vai atrás do advogado achando que ele vai resolver todos os problemas, sendo que tem várias áreas específicas dentro da advocacia. O mesmo vale para a área de informática, né? Uma pessoa formada, ele pode ser da área de sistemas ou da área de estrutura de dados, e tem muitas especificidades dentro da área da informática. Então, às vezes você vê um professor, né, doutorando em informática e fala para ele, me ajuda aqui nesse texto. Ele olha, ele sabe menos que você, porque quando vem um texto de alguém de informática, dependendo da área que ele vem mais bagunçado, porque ele é da área de técnica, né, de programação. Aí, se ele vai mexer num texto, no Word ou no PowerPoint, ele é horrível, porque ele é da área de programação. Como é que é? Mas eu sei porque eu recebo material, então assim, quando eu pego, às vezes, o material de alguém que é da área, né, de programação, fica complicado, né? Não é da professora Denise. Mas assim, é para você entender que as especificidades dentro da informática é uma grande área com várias especificidades ali dentro. E aí, às vezes, algo simples, né? É difícil. Então assim, por isso que eu tô falando, você como técnico em multimeios pode ser o expert em PowerPoint, entendeu? Você pode conhecer alguma ferramenta que eu também não tenha conhecimento, nem a professora Dinalva, e você pode falar agora aí pro seu tutor presencial e ele vai passar pra gente e eu vou ficar, nossa, vou pesquisar essa ferramenta, porque, como eu disse, não conheço tudo, né? Então, professora, vamos às respostas? Vamos sim. Nós tivemos participações aí na questão número 4, lá de Guajará-Mirim, e algumas respostas aqui, me desculpem, não ficou claro se era de todos, se era de um aluno específico. Então, assim, onde não tem nome de aluno, eu vou entender que não todos, né, porque veio várias respostas da mesma questão do polo, mas que foram um grupo aí, né, com vários alunos que responderam. A primeira resposta aqui da questão 4, lá de Guajará-Mirim, diz o seguinte, que sim, utilizamos em diversas aulas sobre de ciências, de história, geografia, bem como nas apresentações de trabalho da faculdade. Então, quando usa aqui utilizamos, né, eu entendo que são vários, né, que responderam essa questão, apesar de não ter o nome. Outra resposta, que foi de Guajará também, diz o seguinte, é muito bom trabalhar com slides, acreditamos que facilita a aprendizagem e a visualização de imagens, bem como enriquece o conteúdo apresentado. Novamente o verbo aqui no plural, então acredito que seja um grupo, mas tem mais respostas, então um grupo de alunos aí de Guajará-Mirim. Parabéns pela resposta, né? A primeira que eu li, a segunda, né, se posicionaram aqui que sim, né, a favor, e explicaram o porquê. Outra resposta lá deixa eu ver de onde essa aqui de Cerejeiras, né, a tutora Rosângela que mandou do aluno Edelson, ele disse sim. Que o PowerPoint é muito usado para a apresentação de trabalhos, formações, né, que informações já utiliza também deste recurso para apresentações. E lá de Espigão do Oeste, ele disse
é ótimo, né? Ótimo para a apresentação de aulas e trabalhos. Não foi um aluno específico, a tutora colocou aqui na frente da resposta todos, né? Todos concordaram que o PowerPoint é ótimo. Só observei aqui que não veio, né, professora, nenhuma experiência, né, específica, mas todos falaram que usam em apresentações, tanto, né, no profissional, quanto inclusive em trabalhos na faculdade, né? E parabéns a todos, eu gostei das respostas. O fato de vocês utilizarem, né, na faculdade ou até no trabalho, isso daí também, né, faz parte de uma experiência, só para vocês terem detalhado um pouquinho, mas já valeu muito a resposta. Como eu pude observar, tá vendo como é bom essa interação de vocês? Por quê? Porque eu pude observar que todos, né, ou pelo menos a grande maioria, tem contato com a ferramenta. Então, assim, aqui vai aquele momento assim, vamos explicar então em cima do que eles já conhecem. Então, assim, só para vocês lembrarem ou se atentarem nas próximas apresentações. O PowerPoint, ele é tanto formal, né, quanto algo mais divertido, que você queira fazer uma apresentação em casa. Eu sempre dou exemplos de aniversário, porque eu sempre vejo muitas pessoas utilizando em aniversários, para fazer homenagens ao aniversariante. Outro fator importante é o quê? Já que vocês já têm essa experiência, né, vocês já utilizam o PowerPoint na faculdade ou até no trabalho, vocês pegarem e trazerem para o aluno, como proposta, né, para o professor passar para o aluno, essas apresentações. E aí vocês prestarem mais atenção na questão dos nossos componentes que você deve utilizar. E também verificar a questão da fonte, tamanho da fonte. Lembrando, o título ele sempre tem que estar em destaque, né? E aí, ele sempre um pouco maior do que a fonte. Você não pode estar fazendo um slide com a fonte de um tamanho, outro slide com a fonte maior, outro slide com a fonte menor, a não ser que seja proposital. Porque senão a tua apresentação ela não fica, né, harmônica. Então, assim, lembrar também da cor, né? Se você vai utilizar um fundo escuro, usar letras claras. Se você vai utilizar um fundo claro, usar letras escuras. Professora, mas eu acho tão bonitinha a combinação de rosa com vermelho, mas não fica legal, né, na apresentação, não fica uma coisa harmônica. Lembrar das imagens. Se a imagem só dá para ficar boa se ela estiver no tamanho grande e esse tamanho não for adequado para estar junto com o texto, você pode colocar a imagem em outro slide. E aí, apresenta ali o texto, no outro slide você apresenta a imagem, explica, essa imagem referente ao texto anterior, e assim fica melhor. Referencia a imagem, coloca de onde você tirou. Por quê? Porque isso é importante. Caso eu, Denise, quero olhar da onde você... essa imagem é legal, quero ela para mim. Eu vou lá onde você referenciou. Outro fator importante é o quê? Dependendo da apresentação e do objetivo dessa apresentação, vocês pegarem e colocar tópicos, textos pequenos. Vocês têm que pensar que na hora da apresentação, o espectador ele vai estar sendo você. Então, assim, imagine se fosse você, se você ia gostar de ficar ali vendo aquele monte de letra, frase, e não ter, né, e aí ainda ter que prestar atenção em quem está explicando. Então, isso também é muito importante. Quando você for fazer uma apresentação de slides, você imagina que é você que está assistindo, qual é a sua crítica em cima disso, né, professora? Isso mesmo. E aí você sempre pensar na questão do tamanho, se a distância que a pessoa vai estar, vai conseguir enxergar. Às vezes você coloca uma informação relevante, um gráfico, por exemplo, com a legenda muito pequena. A pessoa que está assistindo não consegue ler. Então, qual o objetivo desse slide, né? Às vezes a pessoa coloca, não, mas tá bom. O objetivo que você colocou ali é que alguém veja. Se não fosse para ver, não teria necessidade, né? E aí coloca uma letra muito pequena. Não tem como ver, acaba até distraindo, porque a pessoa fica pensando, né, eu não consigo ler o que está escrito ali, não consigo enxergar. Então, se atentar também para o tamanho da fonte. E às vezes, como a professora colocou ali, a forma de letra, né, que você vai utilizar. Tem N, tem um monte, e aí a pessoa fala, não, eu vou usar essa daqui porque ela é toda tortinha e é bonitinha, né, fica linda.
E aí, mas ela não é fácil de visualizar. Até para quem trabalha em escola e com alunos de séries iniciais, eles ainda estão aprendendo, né, a questão da caligrafia. Ainda estão em fase de alfabetização. Se você usa uma letra diferente da que eles estão aprendendo, muito diferente, aquelas letras muito tortas, complica ainda mais a aprendizagem. Então, dependendo do público, a gente tem que adequar o nosso trabalho. Depende, então, do local, se é mais formal ou não, né? Se é um trabalho artístico, depende do público, se ele é adulto, dependendo da idade escolar dele. Eu preciso sempre estar atento ao que o meu público precisa e o que vai, de fato, contribuir para a formação dele, não prejudicar. E, assim, quando você for passar para o professor, né, propor algo para o professor fazer com os alunos, com apresentações, sempre verifica os padrões, fala assim, não, professor, vamos trabalhar esses padrões, porque vamos colocar para os alunos sempre apresentações mais formais, porque eu vou dizer para vocês com garantia, o aluno, ele sabe colocar todas essas transições. Se ele não sabe, para ele aprender daqui para ali. Então, assim, o certo é você ensinar o quê? A forma formal e explicar para ele, ó, isso daqui é a forma formal. Quando você for apresentar um trabalho, quando você for fazer um trabalho para o professor, você apresenta dessa maneira. Agora, o dia que você for fazer algo mais, né, para divertido, você pode aí abusar dos recursos do PowerPoint. Finalizando essa parte assim, da estrutura dele, lembrar assim, que é sempre importante, nem todos os professores cobram, mas a maioria gostaria de ver no final do slide, se tiver possibilidade e o professor quiser mesmo salvar aquele conteúdo com ele, deixar a referência também de onde foi tirado o conteúdo. Que isso daí é algo assim, que poucas são as pessoas que fazem, mas é interessante, né? Porque assim, hoje com tantas normas, com tanta, né, problema com plágio, então assim, se tivermos as referências, está ótimo. Lembrar dos alunos colocar sempre os títulos, deixar sempre organizado. Você, como técnico em multimeios, pode até não ter esse contato com o aluno de estar falando para ele fazer assim, assim ou assim, mas você pode propor para o professor e o professor pode fazer. Então, assim, ou o professor pode levar o aluno para o laboratório e você está auxiliando, entenderam? Mais algum comentário, professora? No mais, a gente fica por aqui, né, que já entendemos aí, já vimos pela participação de vocês ali na questão número 4, que vocês já têm aí, né, a grande maioria já tem experiência aí com o PowerPoint, então só vão acrescentar aí novos recursos, né, enriquecer mais as apresentações e algum detalhe, porque a gente, né, nunca está completo nossa aprendizagem, a gente está sempre aprendendo. Então algum detalhe que vocês puderem aprimorar aí na vida de vocês, profissional, na vida, né, mesmo que não seja profissional, que você utilize o recurso, que você possa melhorar e enriquecer ainda mais, tá? E aí até o nosso próximo encontro aí com as nossas próximas teleaulas. Então, ficamos assim. Quero agradecer a participação de todos, foi assim, gratificante, né? Estejam sempre participativos assim, não esqueçam do memorial de vocês, de colocar lá os melhores, o que você achou da aula, o que deve ser abordado, para não ficar com tarefas acumuladas. E até a nossa próxima teleaula.